exaltarei. Aleluia, glória e aleluia. Aleluia, glória e aleluia.
tem uma obra maravilhosa na vossa vida. Eu tenho a palavra. E Deus tem uma obra maravilhosa. Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Porque é o que mais precisamos nesta vida, né? Cura, libertação. Para conhecermos a maravilhosa obra de Deus. Enquanto estivermos doentes, enfermos, somos consumidos pela enfermidade. Enquanto nossa alma está perturbada, somos consumidos por estas coisas. Eu tenho visto que o Evangelho pleno, ele compreende a salvação da nossa alma, né? Que se dá tão somente pela fé na pessoa e obra de Jesus. Salvação das nossas almas. É quando você realmente, aquilo que o crente diz, né? Tem um encontro com Jesus. Quando você realmente tem um encontro com Ele. Aí tua alma é salva. Mas tenho também visto que o corpo físico doente, quando você está doente, quando você está enfermo, a vossa alma fica definhada. A alma definhada impede que o Espírito atue em nós, impede a efusão do Espírito. A nossa alma precisa ser curada, liberta, e o nosso físico, nosso corpo físico também. Queridos, que coisa impressionante, não? Séculos e séculos, e já vai para quase 2 milênios que Jesus veio, ensinou sua rica doutrina e por fim, no final do seu ministério, foi à cruz do Calvário. Até aquele momento então que ele disse, está consumado. Que quer dizer esta palavra, saindo da boca do Senhor, ali da cruz, está consumado, significa a obra está completa. Agora, nada mais existe sem que Jesus tenha expiado ali na cruz, expiado as nossas culpas, expiado os nossos pecados, expiado as nossas iniquidades, enfim, tudo que nos separa de Deus. Você não sabe, amado, que uma vez perdoados os vossos pecados, e é claro, nossos pecados são perdoados apenas em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele veio, o Cordeiro de Deus, Santo e Imaculado, que foi imolado no nosso lugar. Ele morreu a minha morte, a vossa morte. Ele morreu as minhas misérias, as minhas doenças. Ele morreu no meu lugar. E Ele fala assim, na palavra registrada por João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Então, esta é a vontade de Deus. Amados, a cada dia eu tenho que brigar, eu tenho que insistir, eu tenho que exortar as pessoas, mesmo os cristãos. Tenho que exortar os cristãos, lembrando-os desta palavra. Ah, pastor, mas se é a vontade de Deus, né, que a gente sofra, se é a vontade de Deus que a gente padeça, se é a vontade de Deus que a gente, fique enfermo, continue com essa enfermidade, vai ver que, Deus tem uma obra na minha vida, por isso Deus não coloca enfermidade em ninguém, meu amado, minha amada. Deus, nem que Ele quisesse fazer algum mal, assim está escrito, Ele não conseguiria, porque em Deus não há mal algum. É o apóstolo Tiago quem diz isso. Mesmo que Deus quisesse fazer algum mal, seria impossível, seria muito difícil, porque nele não há mal algum. Impressionante isso. Mas pastor, não está escrito que Deus permite que Ele tenha o senhorio sobre tudo e sobre todos?
O Senhor mesmo diz que Ele tem o controle de tudo e todos. Ele tem, sim. Ele está acima, nas alturas, no seu trono de glória. Dali Ele vê todas as coisas, ouve e vê, né? Acontece que Deus fez a obra maior, meu irmão, minha irmã. Meu amigo, a maior obra que Deus fez foi enviar o seu Filho unigênito. O unigênito significa único, gerado do seu próprio seio. E quando aconteceu isso há 2000 anos atrás? Não, há 2000 anos atrás, Jesus deixou todo o esplendor, o resplendor de sua glória nos céus, se fez pequenino, humilde, e como uma semente de vida, pelo Espírito Santo, foi colocado no ventre de uma mulher. Era o Deus Filho, ou Deus na pessoa do Filho, se fazendo gente, se fazendo humano, se fazendo como eu, como você. E Ele precisava fazer isso, exatamente isso, se tornar como um de nós, viver a experiência humana intensamente. A Bíblia fala que em tudo Ele foi tentado, mas nunca pecou. E por fim, o ato maior, a consumação da obra que Ele veio fazer, como já mencionei, que foi o ato da cruz, a crucificação, a morte de cruz. Quando ali Ele na cruz, Ele morre carregando ou carregado dos meus pecados, dos vossos pecados, das minhas enfermidades, das vossas enfermidades. E quer saber? Segundo a palavra de Deus, Ele morreu pela humanidade inteira. E todo aquele que nele crê será salvo. Jesus é único, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Não há outro igual, nunca houve, não há e jamais haverá. Jesus é único. Quem perder Jesus está perdido. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem perde a Jesus, perdeu tudo. Não tem como retornar ao Pai. Não tem como voltarmos ao Pai, à presença do Pai ou à comunhão com o Pai, a não ser por Ele, Jesus. Repito e perdoe-me a repetição, Ele fala: eu sou o caminho. Vou aqui parafrasear: eu sou o caminho de retorno à presença de Deus, o Pai. Somente eu, ninguém mais. Porque Jesus é o Deus eterno, que chegado o tempo aprazado por Deus mesmo, é o que Jesus fala ali no 1º capítulo de Marcos: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa boas novas, novidade. É novidade de vida, é vida nova, é coisas novas, nada mais parecido nem semelhante ao passado. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, eis que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas pastor, o senhor fala sempre isso, faz 20 e tantos anos que o senhor fala isso. É claro, querido, lógico. E eu vou falar sempre, porque se você, de modo geral, se você entender a seriedade desta palavra, desta exortação, dessa instrução, desse ensinamento, e tomar para si, tomar uma decisão ou posicionar-se em relação a esta pregação, se você tomar posição, sempre haverá mais pessoas novas vindo. Sempre haverá mais pessoas novas vindo a cada dia. Porque a partir do momento que você toma posse das verdades eternas, Jesus é a verdade, como já mencionei.
Jesus é a verdade. Do momento que você toma posse de Jesus, e toda a obra, e toda a bênção, e toda a mudança e transformação próprias, prometidas àquele que o ama. Do momento que você toma posse, meu irmão, minha irmã, meu amigo, a vossa vida muda. A vossa vida muda quando você começa a prestar atenção no Evangelho. Primeira coisa que vai mudar é a vossa mente. Aí o coração, pastor. Querido, a mente está ligada ao coração, não tem como. Porque o coração fala daquilo que... a boca fala do que o coração está cheio. E o homem é segundo aquilo que ele pensa ser. Quer dizer, aquilo que a mente dele dita e determina. Por isso que é preciso mudança de mentalidade. Eis que aquele que está em Cristo é nova criatura. Mudança de mentalidade. É vida nova. Você não pode apenas mudar de religião. Ou você não tinha, agora você passa a ter uma. Não é isso, não é nada disso. O Evangelho de Cristo é boas novas de salvação que se dá começando pela mudança da mente, mudança de modo de ver, modo de pensar, modo de interpretar as coisas. Todos nós crescemos mediante uma escola religiosa, me refiro. Uma escola religiosa que os nossos pais passaram para nós, ou nos levaram. Crescemos num contexto religioso, uns mais, outro menos, outro nisso, outro naquilo, outro na incredulidade, outro católico, outro espírita, outro evangélico, outro budista, outro, sei lá, shintoísta, meu Deus, há tantas coisas, tantas religiões, tantas filosofias. Não importa, irmão, não importa. Mas pastor, mas todas as religiões são boas, né? Quem falou isso para você? Eu vi o ratinho falar, pastor. Pois é, irmão. Essa mentalidade ainda é mentalidade de esgoto. Perdoe-me, falei de ratinho, o rato gosta muito de esgoto. Então, irmão, mas é verdade, mas o senhor está colocando lá embaixo no esgoto tal filosofia? Claro que é. Meu Deus, quando, meu povo, quando que nós vamos acordar? Quando? Quanta dificuldade, meu Deus. Esses dias, o Espírito Santo se movia em mim, mostrando, indicando, revelando, e eu vou à palavra. Falei, meu Deus, olha só, eu trouxe para a igreja. Primeiramente, não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Não é. Se você está querendo aí brigar comigo, perdeu tempo. Está errado. Não é comigo, com o homem que você tem que brigar. Não é contra fulano, ciclano e beltrano, contra o diácono, a diaconisa, contra o pastor, contra o incrédulo, contra o religioso, o piedoso ou o impiedoso. Não importa, não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, Efésios 6. Não é contra a carne e o sangue. Então toda essa dificuldade da própria igreja de Jesus Cristo decolar, sim, decolar para uma vida gloriosa, de experiências elevadas com Deus. Em Efésios está escrito que o Pai assim aprove a Ele nos fazer assentar com Cristo Jesus nas alturas espirituais. Mas precisamos decolar para chegar lá, meu amado. Pastor, o senhor não entendeu, vim aqui hoje porque eu estou doente. O senhor não entendeu, precisa de uma oração. Você precisa desta palavra, não tem exceção. Primeiramente, meu querido, minha querida, vocês precisam desta palavra. Vocês precisam desta palavra. Vocês precisam conhecer Jesus. Vocês precisam entender quem é Jesus. Porque se você conhecer a Jesus, com certeza, você vai começar a ter prazer no Evangelho, vai ter prazer nesse nome precioso. Você vai ter prazer na medida que o bom prazer do Senhor enche o vosso coração.
com certeza você se tornará mais sensível, se tornará aberto, vulnerável à manifestação da graça e do poder de Deus na sua vida, porque há poder. Veja só o que está escrito. Paulo fala, escrevendo aos Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para nos dar ou fazer muito mais, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós atua. Você está vendo? O Evangelho de Cristo é poder, é o poder de Deus. Romanos 1,16. Paulo fala, não me envergonho dele, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quanta vergonha, quantas pessoas que têm vergonha do Evangelho de Cristo. Quantas pessoas têm vergonha de dizer, eu creio em Jesus, eu amo o seu Evangelho. Claro, se tem que amar o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a mudança acontecer na vossa vida, na minha vida, na nossa vida. Só o Evangelho de Cristo vai proporcionar a mudança e o poder. Você pode ser mudado por muitos outros meios, espirituais também. Pode haver mudanças por outros meios espirituais, mas a única mudança segura, certa, uma mudança verdadeira, uma mudança que te leva à comunhão com Deus, que te leva a uma vida de bênção, de vitória perene, constante, é aquela mudança que Deus nos proporciona pela obra de Cristo Jesus, que alcançamos, que adquirimos através da nossa fé. Então, quero dizer para você, querido, que tudo é possível. Está escrito, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, você não pode, não deve se conformar com a vidinha espiritual que você está levando. Ô, pastor, o senhor está presunçoso. Como é que o senhor atreve a dizer que eu tenho uma vidinha espiritual? Bom, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. No texto de João 10, parte B. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Igreja, meu Deus, eu vejo tantas pessoas ali, tantas pessoas empenhadas em coisas que não são firmes, em religiões até, em filosofias, coisas não firmes, coisas duvidosas, que não têm estrutura, não têm alicerce, que não leva a Deus, que não é o que Deus preparou para os homens. Eu vejo tantas pessoas dedicadas e firmes em tantas coisas que não levam o homem a Deus verdadeiramente. Agora nós temos o Deus vivo, glorioso, em nossos corações, o Espírito Santo que nos revela. Sem Ele, ninguém pode compreender verdadeiramente ou plenamente a obra de Deus. Como que você pode entender esta palavra? Ali na cruz Ele levou meus pecados, ali na cruz Ele levou minhas doenças, minhas enfermidades, conforme Isaías 53, final do versículo 5, e por seus sofrimentos fomos sarados. Agora tem um erro muito grande que o crente comete. Dirijo-me aos crentes. Eles vão no culto de cura e libertação só quando estão doentes. Muitos fazem isso. Não todos, né? Nem todos que estão aqui estão doentes, graças a Deus. Mas muitos cristãos vão no culto de cura e libertação quando estão doentes. Eu estou tão oprimido. Eu vou no culto hoje. Irmão, que judiação, que perca de tempo. Perdeu tempo, digo, não ir na igreja só no culto de quando está doente, mas perdeu tempo por não ir no culto de cura e libertação para aprender sobre cura, para aprender sobre libertação. Essa é a questão. Amém? Quem entendeu, diga amém. Jesus pode te curar hoje totalmente. Ele quer curar. Eu sou curado a cada dia, porque eu vivo esta vida.
na presença de Deus. Eu vivo o Evangelho. A cada dia, meu coração é limpo, minha mente limpa. E sempre que vem algumas certas sugestões, eu as rejeito em nome de Jesus. Porque está escrito, santificai ao Senhor Jesus como Senhor em vossos corações. A palavra do Senhor fala, Paulo ensina aí, o 1 Coríntios, dizendo que nós temos a mente de Cristo, ou devemos ter a mente de Jesus Cristo, ou seja, pensar como Cristo, ver as coisas como Cristo, mentalidade, está vendo? Mentalidade, ver as coisas como Cristo, olhar para o mundo como Cristo olha, olhar para o nosso próximo como Cristo olha. O Cristo já não vive mais, ele morreu já, né, pastor? Ele está mais vivo que nunca. Mais vivo que nunca. É claro, não está mais no seu corpo físico. O Cristo, o Jesus Nazareno não está mais conosco. Agora está o Cristo Senhor, Rei dos Reis, glorificado, que voltando aos céus, assentou-se à destra do Pai nas alturas, e ali Ele intercede pelos seus santos. Só você tem que ser santo. Glória a Deus. Como a Bíblia fala, um dia Ele voltará. Mas quando Ele voltar, o dia que Ele voltar, não voltará mais como um homem como eu e você. Ele voltará como Senhor, como eterno Deus, como Senhor da glória. E não porá os pés nesse chão, virá até as nuvens. Quando vai acontecer, pastor? Eu não sei. Eu não sei quando vai acontecer. Pode acontecer mais ou menos logo, pode acontecer esta noite, como pode acontecer daqui a 1000 anos. Os sinais estão acontecendo. Irmão, o que eu reclamo, na verdade, é que eu vejo o próprio povo de Deus, sabe, indo muito devagar, não tem coragem de testemunhar de Jesus, não tem coragem de acreditar em Jesus, de acreditar no seu Evangelho. Mas existem forças que nos impedem a essa postura de fé, de confiança, a esta dedicação. Existem forças que nós temos que lutar. Paulo falou, não temos que lutar contra a carne e o sangue, já mencionei. Ele está sempre ao nosso derredor, trabalhando ali, justamente. O maior trabalho dele é esse. O maior trabalho do diabo é esse, é impedir que os cristãos prosperem nos caminhos do Senhor, que os cristãos cresçam em conhecimento da verdade, em conhecimento de Jesus, que tem experiências gloriosas e profundas, espirituais, que tudo isso está reservado para aquele que ama o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Débora, põe na tela aquele texto ali de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Veja só. Até aqui eu estou tentando preparar o vosso coração. Apaga essa luz que está aqui, que impede de ver, eu acho. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Cristo quer nos achar quando Ele voltar? Santificados no espírito, na alma e no corpo. Santificados no espírito, na alma e no corpo. Então, onde começa a santificação, amados? Começa no espírito? Não, nada disso. A situação do espírito forte, fortalecido, ligado em Deus, só acontece quando a nossa alma é curada. Enquanto a nossa alma não for curada, o nosso espírito sofre, ele quer a Deus. E olha, nós ligamos a Deus pelo nosso espírito. É no espírito, nosso espírito, é que nos ligamos a Deus. Então, tanto que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. João 3, Jesus fala para Nicodemos, mestre dos judeus,
quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. E ele perguntou ao Senhor Jesus: Mestre, que farei para ser salvo? Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então ele, na sua compreensão carnal, ele era mestre entre os judeus, hein? Mas na sua compreensão carnal ainda, ele não tinha o Espírito, né? Ele vivia de acordo, em conformidade com a lei de Moisés, ensinador da lei. Ele não tinha o Espírito Santo. Ele era mestre dos judeus. Mas o Espírito Santo ele não tinha, mesmo porque o Espírito Santo somente foi dado depois que Jesus voltou aos céus, no Pentecostes. Então ele disse: que farei para herdar o reino de Deus? Ou para ser salvo, perdoe-me. Jesus respondeu: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Mas que isso? Pode um homem nascer de novo depois de ser velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Eu nunca vi tanta compreensão, quanta carnalidade. Você está vendo como é que é o homem natural? Não compreende as coisas de Deus. É o que Paulo fala: o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas somente são entendidas espiritualmente. Então você precisa nascer de novo. Novo nascimento é o ressurgimento do espírito humano, é o renascimento do espírito humano. Mas pastor, não dá para entender a alma, né? A alma é uma coisa, o espírito é outra. A alma é aquilo que tudo tem, é o que aparece. É o que aparece. Ah, que pessoa espirituosa! Só porque ela tem uma alma assim, sabe, alegre, ela é efusiva, ela é vibrante. Então, oh, que pessoa cheia disso. Não é, tem nada a ver com o espírito. A alma é sede do intelecto, da razão, dos sentimentos, das emoções, da vontade e o livre-arbítrio. São poderes, capacidades que o próprio Deus nos deu, e é nisso que somos semelhantes a Ele, viu? E tudo isso precisa ser agora aperfeiçoado, porque tudo isso, inteligência, sentimento, emoções, vontade, próprio livre-arbítrio, tudo isso ficou entregue à vaidade, por aquele que nos sujeitou, diz a Bíblia. Quem nos sujeitou, como foi? O diabo. Agora, em Cristo Jesus, então, nós reavemos aquilo que o homem perdeu lá no Éden. Jesus é o elo perdido. Jesus é o elo, os cientistas ficam procurando ali o elo perdido. Oh, vamos procurar, eu acho que encontramos o elo perdido. E vai ver então, o fóssil de uma pessoa que foi encontrado, segundo eles, né? Que pelo processo do carbono 14, sei lá, alguma coisa assim, constatou ter ela 160 mil anos. Este é o elo perdido. É o elo perdido da raça humana. Querido irmão, deixemos de ser tão naturais, deixemos de ser tão terrenos, deixemos de ser pó, e nos tornemos filhos de Deus Altíssimo, restaurados, salvos, nascidos de novo, santificados, e um vaso cheio da presença e da graça de Deus. Paulo fala: vocês são templos do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, acho que é o 2, ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Irmão, o elo perdido é esse. Aquilo que o homem perdeu lá no Éden, porque lá no Éden o seu espírito morreu. Não disse Deus: Adão, de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas desta aqui, que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. O homem comeu e morreu. Em seguida foi expulso do paraíso. Mas então ele não morreu, pastor? Morreu sim, e como morreu? Pior morte, que é espiritual. O seu espírito morreu.
o Espírito, o fôlego de vida, a partícula santa divina que nele havia, desde que o momento que ele foi criado, que Deus assoprou sobre ele, essa partícula divina morreu nele. O homem tornou-se um ser natural, humano, voltado para as coisas que são da terra. E aí, pelo fato de desobedecer, ele foi induzido por Satanás. Ele ouviu a palavra do diabo, que pôs em dúvida a palavra de Deus. E assim até hoje, o diabo continua ainda esse trabalho. Coloca no coração, na mente das pessoas, dúvidas acerca da palavra de Deus. Esse é o maior problema. E quem ainda tem dúvidas, não tem o Espírito vivificado ainda. Quem tem dúvidas da palavra de Deus, não tem o Espírito vivificado, ou seja, não está cheio do Espírito Santo. Porque uma vez vivificado, por isso que Jesus falou, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Esse novo nascimento, fala acerca do Espírito humano. Então eu tenho um Espírito. Em princípio, eu não nasci com ele. Ora, quando eu nasci, era meu corpo e minha alma. Era intelecto, era razão ou não. Era razão ou não, né? Juízo ou não. Era sentimento, era emoções. Era vontade e livre-arbítrio. É o que prevalece em todos os homens. Está escrito assim em certo lugar, porque não é senão primeiro o natural, depois o espiritual. Você está vendo? Então entenda isso, irmão, que primeiramente é o natural. Então quando você nasce, é um corpo, ai que belezinha, fofinho, papá, quanto apertão na bochecha, né? Que lindo, parece um anjinho, tá. Anjo nunca foi homem, e homem nunca foi anjo e nunca o será. Amém? Anjo, homem, homem. Glória a Deus. Acontece que anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Um dia desses, no final da ministração, eu via descer assim, sabe, e pairar sobre a igreja um anjo muito forte, muito poderoso. É sim, é o anjo desta igreja, que cuida desta igreja, é o anjo deste ministério, viu, pastor Benê? Anjo deste ministério, amém? Enviado por Deus para nos guardar e nos dar possibilidades de avançar neste caminho maravilhoso, mediante esta revelação gloriosa que o Espírito tem dado, em que o homem, ele é corpo, alma e espírito, e tudo isto é vivificado, tudo isto é mudado, transformado e santificado em Cristo Jesus. Amém? E daí vai acontecer o quê? Daí vai acontecer a plenitude da graça de Deus fluindo em nossas vidas. Então eu chamo de evangelho pleno, quando o nosso corpo é curado, a nossa alma é restaurada e o nosso espírito é vivificado. Sabe como é que nós somos religados a Deus? Sabe como? Pelo nosso próprio espírito vivificado. Se nós ainda não fomos vivificados no espírito, não tem como nós sermos religados a Deus, religados ao Senhor nosso Deus. Não tem como, se nosso espírito não for vivificado. É o que Jesus disse para Nicodemos, que eu citei João 3, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Mas pastor, mas alma, eu aprendi, pastor, que alma e espírito é a mesma coisa. Bom, ficou no meio do caminho o aprendizado. Eu também comecei a aprender assim, muito, mas meu espírito, meu coração já não aceitava. E depois então tudo isso foi ficando claro como a luz do sol ao meio-dia, resplandecente. Porque você tem que ver essas coisas. Mas pastor, como é que eu vou ver? Eu pedi tanto, eu não vejo nada, não tenho visão, não tenho revelação, não tenho nada. Querido, busque ao Senhor, procure ser fiel a Deus naquilo que Ele te dá. Se você conhece pouco, procure ser fiel no pouco. Se você conhece um pouco mais, procure ser fiel no pouco mais. Se você conhece bastante de Deus, então procure ser fiel, porque não adianta conhecer bastante, não, viu? Glória a Deus. É o que o Evangelho ensina.
Então ele está dizendo aqui, está vendo? Porque o mesmo Deus de paz santifica em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso corpo, perdoe-me, e todo o vosso espírito. É a parte mais profunda do ser. Quase difícil de entender. Todo espírito e alma. Vossa alma, mente sã, sarada, limpa, mente sem perturbação nenhuma. Coração limpo, coração, alma, sentimento, emoções, vontade, tudo sendo controlado pelo Espírito. Tudo no controle do Espírito. Então, quando você tem os sentimentos alinhados, ou seja, quando você alinha vossos sentimentos com o Evangelho de Cristo, as vossas emoções com o Evangelho de Cristo, a vossa vontade com o Evangelho de Cristo, o vosso intelecto com o Evangelho de Cristo, o vosso livre-arbítrio, quando alinhados com o Evangelho de Jesus Cristo, você vai começar a desfrutar de uma paz que você não pode tê-la de outro modo. Daí tantos altos e baixos na vida de tantos crentes ainda. Muitos crentes ainda não se alinharam com o Evangelho de Cristo. E alinhar-se com o Evangelho é isso, é ter nosso sentimento, nossas emoções, nossa vontade, nossa mente, nosso intelecto, tudo sujeitos a Cristo, tudo entregues a Cristo, tudo tomados, tudo possuídos pelo Espírito de Cristo. Isso é tão certo que o apóstolo Paulo disse um dia: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o intelecto do Paulo não era dele mais, era Cristo, no total domínio e controle dos seus pensamentos, de suas emoções, agora na alma, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, de sua vontade, tudo. É o que Paulo está dizendo aqui, porque ele deseja que assim o crente, né, entenda e desfrute, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Não tem como separar o corpo da alma do espírito. Tem um grupo de crentes que fala assim, que fala em termos de crente carnal e crente espiritual. Não existe isso. Se você é carnal, você não é crente. Se você é carnal, significa que vossa alma não está alinhada, não é sujeita, não está submissa à vontade de Deus conforme o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho de Cristo expressa plenamente toda a vontade de Deus para a nossa vida. E se você é carnal, então, se você se prostitui, se você mente, se você odeia, se você não consegue perdoar, se você é promotor de contendas, de iras, se você fala mal do teu próximo, deste, aquele, querido, então a vossa alma não está alinhada com o Evangelho de Cristo. Se vossa alma não está alinhada com o Evangelho de Cristo, então o vosso espírito sofre, porque esse desalinho vai impedir que o espírito flua em direção a Deus. É o que mais o nosso espírito quer. Nosso espírito quer Deus. Mas a nossa alma também, pastor. Então obedece o Evangelho, e na medida do que você vai pondo em prática os ensinos, os preceitos do Evangelho, você vai sendo livre. As cadeias vão se rompendo. Você vai sendo cada vez mais livre, e você voa então na presença do Senhor nosso Deus. O inimigo não mais prevalece sobre a vossa vida. Você não sabe que a Bíblia fala que o corpo enfermo abate o espírito? Se o corpo está enfermo, nosso espírito fica abatido. O que fazer, pastor? Cuida da alma. Tem uma expressão aí, cuida da alma, porque o corpo já foi, né? Sem saber, as pessoas estão dizendo uma verdade, quando contextualizado com o Evangelho. Porque, meu irmão, a alma precisa ser sarada, cuidada. Você não pode trazer mais no teu coração nenhum ressentimento. Você não pode trazer no vosso coração nenhum ressentimento, amém? Nenhuma mágoa. Você tem que limpar o vosso coração. Mas como eu faço, pastor? Jesus disse: perdoa.
perdoa e abençoa. Perdoa nossos inimigos. Ama Ele. Perdoa e ama. Perdoa e ama. Só perdoar não chega, né? Objetivo. Perdoa e ama. Perdoa e ama. Perdoa e ama. Mas como vou amar? Começa a abençoar. Ou aquele fulano que me fez tão mal, aquele ciclano que desejou tão mal, que falou mal de mim, que me maltratou, que me desprezou, que passou perto de mim. Ah, meu Deus, como eu faço isso? Só em Cristo é possível este aperfeiçoamento da nossa alma. Aleluia. Então, quer ser curado de toda enfermidade, de todo mal? Garanto para você que a cura de todas as nossas enfermidades, ela está intrinsecamente ligada ou associada com a cura da nossa alma. Quanta gente que é doente, mas sabe por que é doente e não sara de jeito nenhum? Oramos e não adianta, sabe por quê? Porque a pessoa tem uma mágoa, tem um ressentimento e não consegue livrar-se dessa cadeia, dessa prisão. Mágoa é uma prisão. Ressentimento é prisão. Então, querido, eu entendo, creio piamente que todas as vezes que eu oro, eu não ponho o dedo no fogo por ninguém mais. Mas quando eu oro, e os pastores aqui da minha igreja, que têm se alinhado neste ministério, nessa fé, eles também, quando oram, creia, vai acontecer. Quando eu oro, acontece, não importa o que seja. Pastor, sabe o que é? É um câncer. Amigo, para Deus não há dificuldade nenhuma. Tanto faz Ele curar uma pequena infecçãozinha que está causando uma febre, como curar um câncer. Para Deus não é impossível. E quando você tem essa fé, que ao nome de Jesus, todo gelo se dobra, espírito de enfermidade se dobram, doenças, pragas de todos os tipos, diante de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, está escrito, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão embaixo da terra, numa inferência ao submundo, a espíritos ruins, a espírito de doença, espírito de enfermidade. Pastor, mas nem toda doença é espírito, né? Então por que quando eu ponho a mão nas pessoas doentes, logo sobe, sabe? Sobe uma coisa ruim, e é como setas aqui na minha mão, sabe? Às vezes é uma coisa contínua e ruim. Se a doença não fosse de origem espiritual, se não fosse a presença e ação de um espírito de enfermidade, se não fosse, não subiria essa coisa ruim, que é tão ruim que vocês nem imaginam. Às vezes sobe, sabe, como setas, né? Meu Deus, eu estou orando ali para uma doença, é um tumor, é alguma coisa assim, é qualquer infecção, e sabe aquela coisa? Aquela coisa é o poder maligno, é o poder do espírito de enfermidade. Uma vez expulsa esse espírito de enfermidade, se é tumor, ele desaparece, se é infecção, ela desaparece, qualquer tipo de doença desaparece. E quando você que pede oração vem pedir com esse entendimento, amigo, tudo fica fácil, exastraz, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai agora, deixa agora. Espírito, dores de todos os tipos, infecções de todos os tipos, saiam, e sai na hora. É isso que o Pai nos deu em Cristo Jesus. É isso que Ele quer dizer quando diz: eu vim para que você tenha vida, e vida abundante. Que significa alma sarada, sentimentos, emoções, vontade. Você não vê que a depressão, ela anula a vontade? Fulano está deprimido, pastor, e o que ele faz? Está lá, nem quer sair da cama. Depressão é uma ação maligna na vida da pessoa, anula a vontade, e a vontade é um dos compartimentos da alma, juntamente com o sentimento, com emoções, juntamente com o intelecto, juntamente com o livre-arbítrio. A vontade é um dos compartimentos da alma,
que precisa ser curada, tratada, arejada pela boa palavra de Deus, pelo louvor, adoração e por ouvir o Evangelho. Um dia Jesus ministrava às pessoas, aos seus discípulos, e alguém então chegou e, depois foram sentar-se à mesa para comer. Depois foram sentar-se à mesa para comer. Perdoe-me, amado, eu perdi um pouquinho aí o texto, mas Jesus disse assim um dia para seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Está vendo? Existem outros textos similares, mas exatamente este: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, segundo a Bíblia, é como água de lavandeiro, lava a alma, os sentimentos, emoções. Vocês estão tomando um banho hoje, amém? Amém. E que eu aprecio também. Entra embaixo do chuveiro também, desse chuveiro santo, aleluia. Amém. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Eu que prego a palavra, eu sou o primeiro a usufruir dela, graças a Deus. Agora veja bem, querido, plenitude, plenamente, corpo, alma e espírito. Então, se você está doente, eu tenho dito, confia. Mas eu, pastor, eu já vim receber oração. Então tem coisas ainda aí no vosso coração que tem que ser tratado. A vossa alma não está limpa ainda. Mas, pastor, eu sou uma pessoa sofredora. Pronto, está aí. Você não tem dado graças a Deus, não aprendeu a viver em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo eu sou mais que vencedor, segundo a Bíblia, amém? Amém. O Evangelho. Não sabe sofrer, babá. Amém, querido, amém. Mas saiba que você não tem tomado posse das promessas. Para de choramingar e passa a dar graças a Deus em tudo. Olha, bem ali, uns versículos antes, aí no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, está escrito no versículo 17: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aleluia. E aqui ele expressa isso daí: porque o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. É tudo santificado. Mas pastor, santificação é uma coisa, né? Agora cura de doença é outra, né? Tudo igual, amigo. Tudo igual. Quando eu oro para você, Senhor, santifica o corpo desta pessoa. Amado, a enfermidade, a depressão, a doença, ela escraviza, ela torna o nosso corpo ruim, uma coisa ruim. É a presença do espírito de enfermidade, a própria enfermidade, que tem o objetivo de aniquilar o nosso corpo. O diabo quer que você morra assim, viu? Principalmente os que têm um coração firme no Senhor, ele quer que morram. Sim, em princípio, quando você está entregando o coração a Jesus, o diabo avança querendo matar você. Mas ele diz assim, o Senhor: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Diabo, fora da minha vida. Sou servo de Jesus Cristo. Posso não ser perfeito ainda, mas cada dia eu me entrego e eu avanço, conhecendo mais e mais a sua maravilhosa graça. Por isso o diabo tem nada com você e você não tem nada comigo. Fora da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu cansei de ver crente que só ouvir o nome do diabo estremece. Ai, irmão, o que é isso? Jesus nos deu poder para expulsarmos demônios e todo inferno. E quer saber de uma coisa? O diabo não pode com a igreja de Cristo. A igreja que realmente está alinhada com o Evangelho, que vive o Evangelho. A igreja que vive as verdades gloriosas que o Pai nos deu através de Jesus, pelo seu Evangelho Santo, pelos seus ensinos, por aquilo que Ele fez na cruz. Não tem mérito pessoal nisso. O que Jesus fez na cruz, é isso que conta. E o que vale é a fé de que ali na cruz Ele levou com Ele nossas doenças, nossas enfermidades e os nossos pecados, e pelos seus ferimentos e pisaduras fomos sarados. Então o que conta é a obra que Ele consumou ali na cruz.
Não é se eu mereço, se não mereço, ninguém merece nada. Eu não mereço nada, você não merece nada. Mas pastor, o senhor é um homem de Deus, tantos anos tem servido a Deus, eu continuo. Cada vez eu acho que mereço menos ainda. E quer saber uma coisa? Quando o cristão achar que é alguma coisa e que merece alguma coisa, perdeu tudo. E eu não quero perder aquilo que tenho recebido de Deus. Então, isso aqui não é, digamos assim, uma questão filosófica. Isso é a questão de vida ou morte. Eu tenho que me anular. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie-se. Considere-se carente, necessitado da graça de Deus. E se você é alguma coisa, você é pelos méritos de Jesus, não pelos méritos próprios pessoais. Temos visto tantos desmandos no próprio meio evangélico por causa disso. A pessoa, Deus permite que ele cresça, que ele é elevado a uma altura, consideração, uma multidão já o considera, então ele, eu sou fulano, eu sou fulano, olhem para mim e me admirem porque eu sou, sejam mesmo imitadores, porque eu sou. Irmão, o fogo do inferno está reservado para tal cristão, seja lá quem for, apóstolo, pastor, evangelista, seja lá quem for. Querido, o reino do céu dos humildes, amém? O que importa que ele cresça e diminua. Se alguém tem que crescer na minha vida, é Cristo e não eu. Glória a Deus! São condições para você realmente tomar posse daquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Porque está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus reservou para os que o amam. Aleluia! E nessa noite eu quero orar para você. E você vai tomar posse, não só de cura, libertação, cura de uma enfermidade ou outra. Eu sei, quando estamos doentes, entrando aqui na igreja, tinha um casal aí, uma mulher, né? Não são crentes, mas estavam esperando. Alguém disse, vai naquela igreja, lá pastor vai orar, você vai ficar boa. Então o casal estava ali. E antes de começar o culto eu orei, por quê? Vértebra quebrada, mas não aguenta de dor, então não pode ficar sentada muito tempo, não pode ficar deitada muito tempo. Falei, bem, vou orar para você, essa dor vai desaparecer. E depois, então, venha na igreja um outro dia, venha na quinta, principalmente, ouça a palavra e tome posse quando orar, porque quando eu orar é para cura plena. Total cura, total libertação, amém? Você não precisa sofrer mais, querida. Mas se Deus permite, irmão, por favor. A doença que é para a morte é a doença que não é para a morte. Que é para a morte é a doença que é consequência do pecado da pessoa. Então, primeiramente, a pessoa tem que reconhecer seus pecados. E aí oramos, a enfermidade vai embora. Aleluia. Agora, eu não acredito que os irmãos são tão terríveis assim. Nem as pessoas novas que vêm aqui são terríveis, são maldosas. Não. Meu Deus, não é isso. Mas eu sei é o quanto o inimigo das nossas almas, ele quer destruir. Ele veio, já disse, para matar, para destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Amém? Glória a Deus. E ele disse, estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, entre outras coisas. Amém? Glória a Deus. Se você não está doente, que bom que você está aqui. Mesmo que não seja doente, que ótimo, porque você aprende. Um tempo atrás eu disse, querido, Deus já mostrou. Isso já faz quantos? 13, 15 anos, não sei. Eu estava ministrando e era numa quinta-feira. Eu já estou terminando. Mas era numa quinta-feira. Eu estava ministrando a igreja. E de repente eu comecei a ver, como que vultos escuros saindo. Mas eram os montões. Falei, Senhor, não é bolas, mas coisas assim, sabe, escuras. Nuvenzinhas escuras, nuvenzinhas pequenas escuras, saindo deste, daquele, desse, e saía de todo mundo. Falei, Jesus, o que é isso? O Espírito disse, são enfermidades que acometeriam este povo. Acometeriam, mas que este povo já estava sendo
preparado, já estava sendo blindado contra muitas enfermidades que veriam ainda. Agora, é claro, uma condição: busque a Deus, santifica Jesus como Senhor no vosso coração, teme a Deus, entrega-te mais ao Senhor, cada vez mais, ama Jesus e torne-se um crente. Realmente, aquele crente aquela pessoa que nasceu de novo e vive agora para glorificar a Jesus, numa fé viva, numa fé gloriosa, numa fé verdadeira, não apenas religiosa, mas uma fé genuína, verdadeira, que é a fé do próprio Senhor Jesus. Amém? As forças renovarei, porque confio no meu Deus. Sobre as águas irei andar, sobre os montes saltarei.